Sabe para que serve o poder público hoje em dia? Para garantir os interesses da burguesia. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai ver um vídeo do Joio e do Trigo e eles vão contar pra gente como o Brasil é um país que alimenta o mundo, mas que ainda passa fome. Antes da gente começar a assistir o vídeo, eu já queria pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo e, é claro, se puder e gostar do meu trabalho, contribuir a partir do Apoia-se ou se tornando membro aqui no YouTube. Bora lá? O Brasil alimenta o mundo, mas o brasileiro passa fome. É paradoxo que chama isso aí. Mentiroso, parcial. Nessa aí, a gente vai ter que concordar com ele. Não é paradoxo, não. É mentira. Deslavada. A fome no Brasil tem uma explicação. E a gente quer conversar sobre esse assunto, porque existe um sério problema no combate à fome no país. A maioria das políticas não mexe nas estruturas que levam à fome. Mas calma, entre Lula e Bolsonaro, nesse assunto, a gente sabe que a distância é imensa. O governo do petista lançou, no ano passado, o Plano Brasil Sem Fome. Ainda assim, a expectativa é de que o Brasil deixe o mapa da fome só em 2030. Vai vendo o tamanho do atraso. Um feito que tinha sido atingido em 2014, mas o retrocesso foi tanto sobre o Bolsonaro que agora faltam 6 anos para voltar lá naquele nível. Um fator que tem afetado quase todo mundo é a inflação. Não é porque caiu o preço da carne que já pode fazer o L, viu? A gente está falando de uma tendência de décadas. Vamos dar um passinho para trás. É importante a gente entender por que o país, que na propaganda diz alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo afora, na prática não consegue alimentar nem metade da população interna. Quando a gente fala de inflação, a situação é sempre muito complexa. O modelo de país escolhido pelo Brasil fomenta a inflação. Mas se eu te disser que pode ficar ainda mais complexo, isso, agora está melhor. Desde os anos 80, o Brasil triplicou a área de produção de grãos. Mas não são esses grãos que a gente come. Não é de arroz e feijão que aumentou a produção. É soja, é milho, são grãos para exportação, para alimentar animais ou para fazer biocombustível. As áreas de arroz, feijão e legumes têm se encolhido para dar espaço à soja. Então, se não plantarmos comida, se não produzirmos comida, a comida vai ficar mais cara. Tem jeito. E é por isso que a comida tem estado tão cara desde o início do ano passado, quando houveram as enchentes lá no Rio Grande do Sul. Isso afetou toda a produção de grãos até o final de 2024, o que fez a inflação sobre os alimentos aumentar bastante. Eu fui no mercado semana passada, eu até postei nos meus stories, se você não me segue no Instagram, já segue lá, que o quilo do alho aqui no mercado mais perto da minha casa tá R$22 o quilo, gente. Eu paguei mais caro pelo quilo do alho do que pelo quilo do frango. Tem noção dessa discrepância? Nos anos 90, o Brasil era um país industrializado. Ou seja, produzia e exportava aviões, carros, máquinas. Hoje, a indústria representa só 10% do PIB, que é o conjunto de riquezas do país. E exportar avião é muito diferente de exportar soja. Por outro lado, se a gente não produz aqui, precisa importar e pagar em dólar por esses produtos industrializados, que chegam até nós por preços bem mais altos. Por isso, inclusive, é tão importante esse movimento que o BRICS está fazendo de desdolarização das trocas comerciais entre o nosso grupo econômico. Então, a gente para de depender única e exclusivamente dos Estados Unidos e paga mais barato pelos produtos que a gente está importando. Tem mais. Nos últimos anos, a população brasileira perdeu um montão de direitos. O salário encolheu. Muitas pessoas perderam a casa e o trabalho. Essa inflação pega a população muito, mas muito empobrecida. A sensação da inflação piora ainda mais quando o salário não sobe. Com a população empobrecida, fica mais atraente para o agronegócio procurar outros mercados, onde a carne e os grãos valem mais dinheiro. Lembra do caso do arroz, da carne? Vale reforçar que o Brasil saiu do mapa da fome da ONU em 2014. E isso aconteceu graças a uma série de ações, que vamos chamar de políticas públicas. Sim, comer, produzir comida, ou não comer e não produzir comida, são questões políticas. É escolha.
E é muito importante ressaltar que o Brasil já demonstrava sinais de voltar ao mapa da fome em 2019, ou seja, antes da pandemia. E por quê? Porque deixamos de fazer algumas coisas que tinham dado muito certo para levar comida a todos os brasileiros. E agora, para poder mudar qualquer situação, a gente precisa entender de onde vem o problema. Desde o final de 2015 para 2016, quando teve o golpe da Dilma, essas políticas públicas têm sido deixadas de lado. E a população brasileira, obviamente, vem sofrendo a cada vez mais. Antigamente, a gente via restaurantes populares por vários lugares, por várias cidades espalhados, onde tinham refeições de qualidade por R$1, R$2. E hoje em dia, não tem mais esse tipo de investimento. Então, quando a gente não tem políticas públicas para apoiar e melhorar a saúde da população, é isso que acontece. Pessoas passam fome, como tem passado até hoje, e o Brasil voltou ao mapa da fome. Vamos pensar no que poderia ser diferente. Tudo poderia ser diferente. O Brasil tinha tudo para produzir alimentos, mas resolveu produzir ração. Vem comigo que nesse segundo vídeo a gente vai conversar sobre o que poderia ser diferente para fazer o Brasil alimentar o mundo. E de verdade. Não de mentirinha. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que moro num país tropical. Não falta terra, nem água, nem sol. O que anda faltando são as condições para plantar alimentos. Pensando na inflação, os preços são uma relação entre a demanda das pessoas e a oferta. Para fazer esses preços caírem, precisamos produzir mais comida. Olha como são as políticas públicas que determinam o preço da tua comida. Só para fazer uma conta de pé, uma conta bem simples, se a gente pegasse toda a área de soja e convertesse em feijão, daria 16 anos de feijão. E se a gente pegasse toda a área de milho e convertesse em arroz, daria 15 anos de arroz. É muita soja, gente. Soja desnecessariamente. Mas por que plantar arroz e feijão se o ganho é muito maior exportando carne, soja e milho? É aí que entra o governo. O governo pode adotar várias medidas para que fornecer para o mercado interno seja mais interessante. E aqui a gente vai falar só de uma partezinha dessas medidas, tá? O governo pode criar um imposto de exportação sobre os produtos agrícolas, por exemplo. O imposto alto, a carne, a soja e o milho deixariam de ser tão atraentes lá fora. Isso poderia criar um estímulo para plantar para o mercado interno. Mas aí você está falando de agronegócio, que produz alimentos no Brasil e agricultura familiar. Tá, maravilha. Vamos falar da agricultura familiar. Os agricultores estão numa situação terrível, pelos preços altos de um monte de coisas. Energia, insumos, combustível. Se o governo entende que alimentar a população é uma prioridade, ele pode dar alguns auxílios para os produtores. Pode subsidiar a energia elétrica, criar estruturas com as prefeituras para baratear o transporte de alimentos e fazer programas para fornecer insumos. Só que quando a população empobrece, o agricultor fica inseguro. Porque ele não sabe se vai ter quem compre um alimento que ele cuidou durante 4, 6, 8 meses. Nessa hora, o governo pode, logo no começo da safra, prometer ao agricultor que vai cobrir o preço se alguma coisa der errado. E sabe o que é mais interessante? Esse programa existe. Faz décadas que ele existe. O governo também pode financiar diretamente a safra. Na verdade, essa é a parte mais importante da atuação do governo. O Pronaf é uma das maiores iniciativas nesse sentido. Grana não falta. O problema é para onde vai essa dinheirão toda. A gente quer que a agricultura familiar produza alimentos para a população ou que seja um agronegócio? Essa também é uma decisão política. Viu? Outro problema muito importante é o PAA. É uma iniciativa muito barata que ajuda os agricultores mais vulneráveis. Funciona assim. O governo compra alimentos e esses alimentos servem para alimentar vários outros grupos vulneráveis da sociedade. Esse programa chegou a ajudar muitos agricultores. O problema é que o governo Bolsonaro praticamente destruiu o programa. E o governo Lula, apesar de falar bastante sobre a questão da fome, na real é que não tem cumprido o que foi prometido em campanha.
Na real, o governo Lula fez um dos maiores planos safra já visto em toda a história do Brasil, beneficiando a bancada do boi, da bala e da bíblia, que são os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra, que não estão nem aí para o meio ambiente, só estão buscando lucrar e que vão plantar soja, milho e fazer rebanho de gado para exportar carne, né? Então, assim, como a gente falou, o governo Lula não está investindo no pequeno agricultor, não. Inclusive, né, a gente viu essa semana o assassinato de 2 lideranças do MST em São Paulo, tá? Em São Paulo. E o Lula vai fazer alguma coisa? Não vai fazer nada. Associam muito o MST ao Lula, mas o Lula, ultimamente, não tem feito muita coisa para ajudar o MST, não. Isso tem uma implicação enorme na nossa discussão sobre o que sobrou do Estado. Se até para combater a fome está difícil, para que serve o poder público a essa altura? Bom, vamos avançar um pouquinho para explicar. Sabe para que serve o poder público hoje em dia? Para garantir os interesses da burguesia. O Estado não passa de uma grande mesa de negócios da burguesia. Simples assim. Uma outra política pública muito bonita é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. A origem desse programa é lá dos anos 40. Hoje ele é fundamental para reduzir a desigualdade entre crianças pobres e ricas. Por quê? Porque em muitas cidades as crianças pobres vão fazer todas as refeições do dia inteiro na escola. Olha a importância, gente. Sabe o que é bacana aí? Desde 2009 a agricultura familiar tem prioridade na compra da alimentação escolar. O problema é que até a alimentação das crianças está sendo sequestrada pela sede da classe política por orçamento secreto. Não é mesmo, Ricardo Nunes? Tirando a alimentação das crianças com alimentos orgânicos nas creches municipais. Bom, a gente daria para falar sobre muitas coisas. A gente nem assuntou sobre agroecologia, por exemplo, sobre agricultura nas cidades. Mas a ideia aqui era fazer um começo da conversa para mostrar que, sim, as coisas poderiam ser muito diferentes. Só que com um Congresso e um governo sequestrados e privatizados pelo agronegócio, fica muito difícil. E esse é um ponto que não dá para fazer o L, não, galera. O governo Lula foi o primeiro a colocar as cobranças do agronegócio na íntegra no plano de governo. Isso lá em 2003, no primeiro mandato do cara. No primeiro mandato do cara. Agora, continuar sustentando em 2024 que não existe tensão entre agronegócio e agricultura familiar é bem complicado. A gente precisa abandonar essa ilusão de que o Brasil alimenta o mundo. O Brasil alimenta porcos e frangos, especialmente os lá da cheia. Mas não alimenta os brasileiros, nem os bichinhos e nem as pessoas. Muito bom, né, gente? Com esse vídeo a gente consegue ver que o capitalismo não faz sentido. As terras que eram para ser utilizadas para plantar comida para gente, ter uma alimentação adequada, as políticas públicas que eram para ser feitas para garantir aos cidadãos uma alimentação saudável e adequada, nada disso é feito. Por quê? Porque é muito melhor lucrar em cima das pessoas, né? É muito melhor lucrar enquanto as pessoas estão passando fome. Essa é a lógica do capitalismo. E para a gente mudar essa lógica, a gente precisa organizar o nosso ódio, como eu sempre falo aqui. E, gente, o primeiro passo para a gente começar a ter uma melhora na nossa saúde é lutar pelo fim da escala 6x1. Então, eu vou sempre bater nessa tecla, porque essa pauta é muito importante para a gente pensar, inclusive no meio ambiente, o quanto a escala 6x1 é prejudicial para o meio ambiente e o quanto a gente se beneficiaria e a natureza se beneficiaria com uma escala de trabalho bem menor de 4x3. No comentário fixado eu vou deixar inclusive o link de uma matéria falando sobre o quanto o fim da escala 6x1 seria bom para o nosso meio ambiente, para você que quiser se aprofundar mais. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, por isso já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tem muita gente que me segue há um tempão e que depois que percebe que ainda não é inscrito, então se inscreve aí. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que sair no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que fala que o Brasil alimenta o mundo. E se você gosta do meu trabalho, considere contribuir através do Apoia-se ou se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos, leituras radicais, conteúdos de nutrição, reacts exclusivos. E é isso. Beijos, até o próximo.